Amém? Projeta para mim Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus 11, 1. Olha só o que diz a palavra. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladará, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Sabe, irmãos, a coisa que mais agrada a Deus é a fé. Fala para o seu irmão aí, a coisa que mais agrada a Deus é a fé. E nós precisamos crer que o sangue de Jesus é poderoso. Amém? Não simplesmente a gente tomar o sangue de Jesus como um jargão. Muitas pessoas usam aquela famosa expressão, sangue de Jesus tem poder. Não é mesmo? Realmente, o sangue de Jesus, ele tem poder. E o sangue de Jesus é para você e para mim, amém? Então, é através do sangue de Jesus que nós temos livre acesso à presença de Deus. Amém? É através do sangue de Jesus que hoje nós podemos relacionar com o Senhor, com Deus. Tudo através do sangue. Então, realmente o sangue de Jesus tem poder. Sabe, meu irmão, você foi transformado através do sangue de Jesus. A sua vida foi mudada por causa do sangue de Jesus, amém? E é através desse sangue que você é justificado. É através desse sangue que você tem paz com Deus. Entenda algo, você não é mais pecador. Amém? Você é justo. Você é justo por causa do sangue. Amém? Ainda está tendo muita movimentação? Vamos cessar toda a movimentação? 1, 2, 3 e... Você tem livre acesso por causa do sangue. E é por causa do sangue de Jesus que você foi justificado. Projeta para mim Romanos capítulo 5, versículo 1. Olha o que diz a palavra do Senhor. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é através do sangue de Jesus é que você tem paz. É através do sangue de Jesus que você tem livre acesso à presença do Senhor. Então, meu irmão, quando Deus olha para você, Ele não vê simplesmente você, Ele vê o quê? O sangue de Jesus. Sabe, o Senhor te trouxe aqui, hoje à noite, para liberar uma palavra de Deus no seu coração. Talvez você chegou aqui debaixo de acusação, debaixo de condenação. Talvez você chegou aqui pensando em desistir de tudo,
largar de tudo. Talvez você chegou aqui, sabe, tendo, algo em seu coração, que hoje é o meu último dia. Amanhã eu não sei o que eu vou fazer. Mas deixa eu te falar algo. Hoje o Senhor vai ter um encontro com você, amém? Hoje o sangue de Jesus irá te renovar. Você será renovado pelo sangue de Jesus. Sabe, irmãos, eu acho poderoso, em servir o Senhor, que Deus, Ele é um Deus de segundas, terceiras, quartas, infinitas chances. Sabe, não importa como que você vai começar ou como você começou, o importante é como você irá terminar. E você irá terminar bem, amém? O Senhor te colocará em lugares altos. O Senhor irá te levar a lugares que você jamais imaginou. E quando você menos esperar, você será surpreendido pelo Senhor, amém, irmãos? Creia nisso. Creia que você serve um Deus bom. Você serve um Deus fiel. Você não serve qualquer um. Você serve o Deus poderoso. O Deus que santifica. O Deus que justifica. Fala assim comigo: eu sou justificado pelo sangue de Jesus. Sabe, em Hebreus capítulo 12, do versículo 18 ao 29, diz o seguinte: ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras, tais que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo, mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjo, e a universal assembleia e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus o juízo de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala ao próprio Abel. Interessante, né, irmãos? Existe dois tipos de sangue que fala: o sangue de Abel e o sangue de Jesus. Continuando: tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que não desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou. Então a terra agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, essa palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pelo qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Sabe, irmãos, no sinal, Deus, ele tem que nos condenar. Mas entenda algo: você não vive mais, no Sinai, amém? Você vive em Sião. O que significa o Sião?
Sião significa um lugar de relacionamento, significa um lugar de graça. Sião significa a igreja, amém? A igreja é o lugar onde Deus te colocou, amém? Você não vive mais na lei, aleluia? Fala para o seu irmão aí, meu irmão, você não vive na lei. Fala para o seu irmão aí de trás, meu irmão, você não vive na lei. Fala para o seu irmão da esquerda, meu irmão, você não vive na lei. Você hoje vive na graça. E é na graça que você deve permanecer, amém? Fala assim, na graça é que eu devo permanecer. E essa é a vontade do Senhor. Por isso que Deus te colocou, sabe, meu irmão, em Sião. Deus te colocou em Sião para que você possa desfrutar do melhor de Deus na sua vida, amém? Deus, Ele quer que você desfrute aqui hoje, sabe, todos os dias, até Ele voltar. Nós experimentamos aqui, desfrutamos aqui, para desfrutar muito mais quando Ele voltar, aleluia. E olha o que diz a palavra do Senhor, lá em Salmos, capítulo 2, versículo 6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Salmos capítulo 9, versículo 11. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião, proclamai entre os povos os seus feitos. Salmos 99, versículo 2, diz o seguinte: o Senhor é grande em Sião, e sobremodo elevado acima de todos os povos. Salmos capítulo 110, versículo 2, diz o seguinte: o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Salmos capítulo 128, versículo 5, diz o seguinte: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Sabe, irmãos, o melhor lugar que você deve estar é na vida da igreja, amém? Não tem outro lugar que você possa viver que não seja melhor do que este. É aqui onde Deus tem te abençoado. É aqui onde Deus tem te prosperado. É aqui onde que o plano e o propósito dele irá se cumprir na sua vida, amém? Porque quando você vive a vida da igreja, você está no centro da vontade de Deus. E o melhor lugar onde que nós devemos estar é no centro da vontade de Deus. Como que você vai saber qual que é a vontade de Deus para a sua vida, sendo que você não está no centro? Por isso, que no Salmos, versículo 128 fala sobre isso, que o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade. Meu irmão, essa prosperidade não é somente financeira não, mas é prosperidade em todas as áreas da sua vida, amém? Você crê nisso? Amém? Olha só o que diz a palavra do Senhor em Salmos 132, versículo 13. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. O Senhor habita onde, irmãos? Em nós. Fala assim, o Senhor habita em mim. E o que que você é? O que que você é? A igreja. Você é a igreja do Senhor. O Senhor te escolheu para fazer morada.
O Senhor te escolheu para fazer habitação. Você é morada celestial. Aleluia. Oh, meu irmão, o seu coração queima com essas verdades? Eu estou pregando aqui para você e o meu coração está faltando sair pela minha boca. Porque quando eu ministro essas verdades, que é a palavra do Senhor, o meu coração começa a se incendiar. Quando você escuta a palavra do Senhor, o Senhor começa a te incendiar. Por quê? Por que, pastor, eu sou incendiado? Porque o Senhor te escolheu para habitar dentro de você, amém? Aleluia! Olha só, irmãos, o Salmo 134, versículo 3, de Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Fala assim, eu sou abençoado. Fala assim, a bênção do Senhor corre atrás de mim. Lá em Isaías 35, versículo 10, fala o seguinte: os resgatados do Senhor, quem é resgatado do Senhor aqui? Voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Quero dizer, meu irmão, que a sua cabeça será coroada de alegria. Você chegou aqui triste, abatido, sabe, o Senhor nessa noite te coroará, sabe, com óleo de alegria, com coroa de alegria, amém? Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Em Salmos 125, versículo 1, fala o seguinte: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, firme para sempre. Sabe, irmãos, a nossa confiança está no Senhor. Você é comparado como o monte de Sião, como a igreja. Sabe, nada poderá te abalar, amém? Porque você não é abalado, porque você foi edificado sobre o principal fundamento. Você foi edificado sobre a principal pedra, que é Cristo Jesus. Quem é edificado sobre a rocha, que é Cristo Jesus, jamais pode ser abalado, amém? Jamais. Sabe, irmãos, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 23, fala o seguinte, né? E a igreja dos primogênitos, arrolados no céu, e a Deus, o juiz de todos, e ao Espírito dos justos aperfeiçoados. Sabe, nós somos a igreja dos primogênitos. Por quê? Porque nós fomos feitos à imagem e à semelhança do nosso Senhor Jesus, amém? Por isso que você precisa crer que o juiz, o Todo-Poderoso, sabe, declarou que você é justo. Sabe qual que é o propósito do diabo? O propósito do diabo é te acusar todos os dias. O propósito do diabo é te mostrar os seus erros, é mostrar as suas falhas, sabe, é mostrar a sua nudez. O propósito do diabo é passar uma imagem mentirosa ao seu respeito, mas você sempre precisa ficar com o que diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que você é homem e mulher de Deus. A palavra do Senhor fala que você é rei e sacerdote. A palavra do Senhor fala que você é profeta das nações. A palavra do Senhor fala que você é justo.
A palavra do Senhor fala que você é a imagem e a semelhança de um Deus todo-poderoso. Fique com a verdade, fique com a palavra. Se o diabo levantar, querendo mostrar as suas falhas, mostra o caminho dele, que é no lago de fogo e de enxofre, que foi preparado para ele, amém? Entenda algo, você é justo, você é justo, não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor, amém? É a palavra do Senhor, Deus declarou que você é justo, amém, meu irmão? Você é justo. Em Hebreus, capítulo 2, fala que o sangue de Abel, ele fala. Sangue de Abel, ele fala. Quantos aqui conhecem a história de Abel e Caim? A palavra do Senhor fala que Abel e Caim foram oferecer sacrifícios ao Senhor. Deus se agradou da oferta de Abel, mas ele não se agradou da oferta de Caim. E o que aconteceu? Caim, ele se indignou, ao ponto de tirar a vida do seu próprio irmão. Nós podemos ver que ali foi o primeiro assassinato, primeiro homicídio, né? E a Bíblia fala que o sangue de Abel, ele clamou por justiça. Não é errado você, clamar por justiça, não é errado, mas existe um sangue muito mais superior do que o sangue de Caim, de Abel, que é o sangue de Jesus, amém? O sangue de Jesus, ele é poderoso, e Jesus, ele clamou lá na cruz: Pai, perdoa aqueles a quem me ofendeu. Entenda algo, meu irmão, o sangue de Jesus fala de perdão, o sangue de Jesus fala de misericórdia, e o sangue de Jesus fala de graça. Por isso, que quando você clama o sangue de Jesus, o perdão de Deus é liberado sobre a sua vida. Quando você clama pelo sangue de Jesus, a misericórdia do Senhor te alcança. E quando você clama pelo sangue de Jesus, a graça e o favor do Senhor é liberado sobre a sua vida, amém? Por isso declara assim comigo: o sangue de Jesus é sobre a minha vida. Sabe, irmãos, nós precisamos ouvir o sangue de Jesus. Precisamos ouvir o sangue. O sangue nos diz que nós somos o quê? Perdoados. Não existe pecado tão grande que o sangue de Jesus possa nos perdoar. Nós sempre, nos encontros nossos, nós sempre contamos o testemunho da Vilma, que era uma irmã da nossa igreja. Talvez você chegou aqui na igreja recentemente e nunca ouviu falar da Vilma, e está nos visitando. Mas a Vilma, ela participava de uma seita. E essa seita, ela pegava criancinhas de uma média de uns 5 anos de idade mais ou menos, brancas, dos olhos azuis e loiras. Eles levavam ali para o ritual deles e abriam aquela criança no meio. E pegavam o coração daquela criança ainda batendo e eles comiam o coração dela. É um pecado abominável. E essa mulher, ela foi presa, e um dia o pastor Aloísio foi ministrar lá no Sepaigo. E ele viu que as detentas, elas não se misturavam com a Vilma. E o pastor Aloísio foi até aquela mulher,
e ministrou o amor de Deus na vida dela. Ela se arrependeu, recebeu o Senhor Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador e recebeu o amor de Deus. Sabe o que aconteceu com ela? Ela foi perdoada. O pecado daquela mulher foi perdoado. Então, não existe pecado tão grande que Deus possa perdoar. Porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível. É através do sangue que nós somos perdoados. É através do sangue que nós podemos proclamar que nós somos justos. Amém? Você pode declarar, meu irmão, que você é justo. E é o sangue de Jesus que te justifica. E é tudo por meio da fé. Você precisa crer. Porque se você não crer, é o que fala lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa crer que você foi justificado. Você precisa crer que todos os seus pecados já foram perdoados. Seus pecados do passado, seus pecados do presente e os seus pecados do futuro, meu irmão, foi pregado lá na cruz do Calvário, através do sangue de Jesus. Então, quando você errar, você não deve correr de Deus. Muitos irmãos, quando pecam, a primeira atitude deles é afastar, é correr de Deus, é correr da célula, é deixar de ir nos cultos. E quando esses irmãos têm esse tipo de posicionamento, eles vivem o quê? Eles ficam como? Frágeis, vulneráveis para que o diabo venha e ataque eles. Você sabia que é mais fácil você pregar para alguém que não conhece o Senhor Jesus e ele se converter, do que você pregar para alguém que já conhece o Senhor Jesus e desvia? Quantos aqui conhecem um desviado? Você já pregou para ele? Não é difícil? Por quê? Porque foi criado na cabeça dele um sofisma. Muitos pensam que o seguinte, por causa de ensinamentos errados, que para ele não tem mais opção, não tem mais chance, que o pecado dele é tão grave que Deus não vai perdoar ele. Meu irmão, Deus te perdoou de todos os pecados. O pecado na nossa vida se tornou um acidente, amém? Se tornou um acidente. E nós precisamos ouvir o sangue. E nós ouvimos o sangue é através da fé. Quando você não crê que você não foi justificado, você vive uma vida instável. Por quê? Porque quando você cair, quando você tropeçar no pecado, o diabo ele vai vir. E ele vem, irmãos. O diabo ele é mestre nisso. Porque um dos nomes do diabo é acusador. Ele nos acusa de dia e de noite. E quem não crê, quem não tem revelação do sangue, quem não tem revelação que todos os seus pecados já foram perdoados, vive uma vida estável. Mas aqueles que creem que foi justificado pelo sangue, independente das suas falhas e dos seus erros, ele é amado do Senhor, ele vive uma fé estável. Nada pode abalar ele.
Meu irmão, nada pode te abalar, amém? Nada pode te abalar. Por quê? Porque a sua fé é estável. Amém? Então nós devemos ouvir o sangue. E como que eu ouço o sangue? Uma das formas é crendo que o perdão dos pecados. Todos os meus pecados foram perdoados, amém? O perdão dos pecados é o que nos permite experimentar coisas maiores em Deus. Deus quer que você viva o extraordinário. Fala para o seu irmão aí, Deus quer que você viva o extraordinário. Meu irmão, coisas maiores o Senhor tem para a sua vida. Creia nisso. Deus não te criou por acaso. Deus estava lá com o Espírito Santo e Jesus no céu, na Jerusalém Celestial, aí decide, não, eu vou criar o Afonso. Não. Deus te criou de maneira assombrosa. Você foi criado à imagem e à semelhança do Senhor. Amém, Afonso? O Senhor te criou para você viver coisas grandes nele, meu irmão. Deus te criou para você desfrutar de coisas poderosas nele. Deus não te chamou para você viver uma vida de derrota. Deus não te colocou nesse mundo para você sofrer. Por mais que na Bíblia, diz que no mundo nós teremos aflições. Mas o que ele diz logo em seguida? Mas tendes bom ânimo, porque Ele venceu. Se Ele venceu, você irá vencer. Não importa qual seja o tamanho da sua luta, quanto maior é a sua luta, maior será a sua vitória. Porque você serve um Deus extraordinário. Você serve um Deus poderoso. Quando Deus te criou, Ele te escolheu. Quando Ele te escolheu, Ele determinou, você será mais do que vencedor. Mas para que nós possamos viver todas essas coisas, nós precisamos crer que os nossos pecados já foram perdoados. Você precisa crer, porque quando você crê que os seus pecados já foram perdoados, você vive uma vida inabalável diante do Senhor. Mas quando você não crê que os seus pecados não foram perdoados, que o seu pecado é grande demais, sabe, é enorme demais, para que Deus possa perdoar, você vai viver uma vida insegura. E esta não é a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus para a sua vida é que você viva uma vida em segurança, estável. Por isso que você precisa crer, é uma questão de fé, não é pelo que você vê. A fé não é aquilo que nós vemos, não é aquilo que nós sentimos, não é um arrepio. A fé é algo que nós cremos. E você precisa decidir se você crê ou não. É algo que está relacionado ao nosso coração. Você precisa crer no seu coração. É igual a salvação. Você creu no seu coração e confessou com a sua boca. Você precisa crer. Sabe, você precisa declarar que todos os seus pecados já foram cravados na cruz do Calvário. Quando você declara essa verdade, você vive, uma vida edificada sobre a rocha.
uma vida estável, amém? Glória a Deus. Hebreus capítulo 8, versículo 12, diz o seguinte: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, o Senhor, Ele usa de misericórdia. E quando você confessa, quando você fala para o Senhor, Ele jamais lembra. Jamais lembra. Porque, irmãos, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus é poderoso para te perdoar. O sangue de Jesus é poderoso para te redimir e te restaurar. Quando você erra, quando você peca, creia no sangue. Não é qualquer sangue, é o sangue de Jesus. Não é sangue de animal não, meu irmão, é o sangue de Jesus. Antigamente, quando o povo de Israel pecava, eles tinham que ir ao sacerdote. Eles levavam ali um cordeiro, o sacerdote pegava aquele cordeiro, o ofertante colocava as mãos sobre aquele animal, e o sacerdote também, e todo o pecado era transferido para aquele animal, para aquele cordeiro. E o que acontecia todo ano? Eles deveriam, levar aquela oferta diante do sacerdote, aquela oferta de pecado. Mas hoje nós não precisamos de sacrificar animais, porque um dia o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que desceu da sua glória, se fez homem, morreu lá na cruz. O Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, sabe, derramou o seu sangue por mim e por você. Então, jamais Ele irá lembrar dos seus pecados. Sabe por quê? Porque Ele já pagou. Ele já pagou. Jesus já pagou. E precisamos crer nessa verdade. Sabe, existe uma grande importância, que é a importância da ceia. Nós precisamos de ter clareza de que a nova aliança é sobre o perdão dos pecados. Porque o Senhor, Ele mandou a gente celebrar a ceia. Porque todas as vezes que nós celebramos a ceia, nós declaramos que o sangue de Jesus nos perdoa, que o sangue de Jesus nos justifica. Quando nós celebramos a ceia, nós declaramos que o Senhor tem uma aliança conosco. Ele tem uma aliança com você, amém? E quando você não ceia, quando você decide não ceiar, você está pecando. Por quê? Porque a ceia, meu irmão, é uma ordenança, é uma ordem. Ah, pastor, mas eu acabei de pecar, eu devo cear? Entenda algo, o Senhor Jesus já te perdoou todos os seus pecados, amém? Todos os seus pecados. Quando você ceia, quando você come do pão, quando você bebe do cálice, você está comendo e bebendo de Cristo. Você está bebendo e comendo vida. Você está comendo e bebendo restauração. Você está comendo e bebendo, sabe, poder. Por isso, meu irmão, que a ceia não é para lembrar dos seus pecados. Quando você ceia, não é para você lembrar que você é um pecador.
porque você não é mais pecador, amém? Quando você ceia, quando você come do pão e bebe do cálice, você está lembrando da aliança que Ele tem com você. Em Efésios, capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: no qual nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Não existe nada maior que o perdão dos pecados. Nada maior. Por isso que hoje, você pode comer e tomar do cálice, amém? Fala assim comigo: eu tenho livre acesso ao Senhor. O sangue fala do perdão que gera fé. Quando as pessoas creem que seus pecados são perdoados, elas ganham o quê? Fé. Quando você crê que já foi pago, o seu coração ele começa a arder. Uma fé é liberada no seu coração. E você precisa entender, você precisa crer, você precisa orar nessa noite para o Senhor: Senhor, revela essas verdades no meu coração. Sabe, o sangue nos fala de perdão. E quando nós cremos que nós somos perdoados, a fé, ela é liberada. A fé é liberada. Em Lucas, capítulo 24, versículo 47, diz o seguinte: e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Quando você crê no sangue, a fé, ela é liberada. Uma fé que vai gerar vida. Uma fé que vai gerar um combustível para que você possa prosseguir no Senhor. Fala assim: eu irei prosseguir no Senhor. E sabe, irmãos, essa fé é uma fé que ela vai crescendo. Quanto mais você crê, quanto mais você vai tendo essa revelação, mais o seu coração vai sendo, sabe, inflamado. Inflamado. E o perdão, ele gera amor. O Senhor Jesus também disse que aquele que é mais perdoado, esse mais é amado. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Uau! Quanto maior é o seu pecado, maior é a graça de Deus na sua vida. Se a glória da primeira casa foi grande, a glória da segunda casa será muito mais maior. Creia nisso. Talvez você chegou aqui debaixo de acusação, condenado. Talvez você chegou aqui prestes a abandonar tudo, desistir de tudo, por causa que você pecou. Mas entenda algo: há perdão para você. Quanto maior é o perdão, maior é o amor de Deus no seu coração. Maior é liberado sobre a sua vida, amém? E quem é mais perdoado, mais sentirá amado. Eu não conhecia a Vilma, porque ela já faleceu. Mas você acha que aquela mulher, ela não sentiu um amor tão grande na vida dela?
porque o pecado dela foi hediondo, abominável aos olhos humanos. Mas aonde, abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu imagino que na hora que o pastor Aloysio ministrou o amor de Deus na vida dela, na hora que ela experimentou o amor de Deus na vida dela, sabe, aquela mulher, eu nem sei como que ela ficou, mas algo sobrenatural aconteceu. Um tempo atrás, na nossa igreja, tinha uma família e o marido mais a esposa tiveram uma discussão. Eu sei que nessa discussão, o pai matou a esposa na frente dos filhos. Os filhos eram crianças, eram pequenininhos. E eu sei que aquele homem, ele foi preso. Ele foi preso. E ele se converteu na cadeia. E os filhos dele foram para o encontro, tiveram um encontro com Deus e se converteram e ficaram, na nossa igreja. E aquele homem, ele cumpriu a pena e ele saiu. E aquele homem, ele recebeu um convite. Ele foi convidado para ir no encontro com Deus. Saindo do encontro, ele teve um encontro com Deus, foi transformado, nasceu de novo e ele foi para o culto. Acabou o encontro, ele foi para o culto. E os filhos dele viram ele lá. Vamos cessar a movimentação? Ainda está tendo conversa? E os filhos dele viram ele lá. Isso foi uma semana antes da ceia. E os filhos dele, decidiram perdoar o pai dele. No culto da ceia, na hora do louvor, eles saíram do lugar onde que eles estavam e foram até o pai dele. Chegou no pai dele e falou: pai, é o seguinte, se Jesus, sendo Deus, te perdoou pelo crime que o Senhor fez com a nossa mãe, nós te perdoamos também. Por mais que aconteceu aquela catástrofe, por mais que aconteceu aquela tragédia naquela família, mas o sangue de Jesus é poderoso. E há poder no perdão. Aquela família, ela foi restaurada. Aquele relacionamento, ele foi restaurado. Então, quando Deus te perdoa, Ele te restaura. Quando você pede perdão, quando você crê, o Senhor te restaura, amém? E quanto mais perdoado, mais você será amado. E por último, o perdão nos enche do Espírito. A equipe de louvor pode subir? O Espírito Santo nos é concedido quando cremos que que os nossos pecados são perdoados. Quanto mais você crê que os seus pecados são perdoados, mais cheio do Espírito Santo você será. Porque, irmãos, tem como alguém ser cheio do Espírito Santo debaixo de condenação? Sim ou não? Debaixo de culpa? Não. Por quê? Porque ele sempre vai ficar acusado. Sempre vai sentir, que ele não pode, que ele perdeu o acesso com Deus. Mas quando você crê, que os seus pecados já foram perdoados, você será cheio do Espírito Santo. Amém? Então, decida hoje ouvir apenas o sangue, amém? O sangue de Jesus diz que você já foi perdoado. Aleluia! Quantos creem nessa verdade? Fique de pé no nome do Senhor Jesus.
nós iremos ministrar uma canção. E quando nós estivermos ministrando essa canção, o amor de Deus começará a tomar o seu coração. Talvez você chegou aqui debaixo de condenação. Eu sinto que existe algumas pessoas aqui que estão debaixo de condenação por causa do pecado. Mas eu quero te dizer algo, meu irmão. Sabe, não existe pecado tão grande que o Senhor Jesus, é poderoso para te perdoar. Você sairá daqui uma nova pessoa. Você sairá daqui cheio de Deus, cheio do amor do Senhor. Então, eu gostaria que você adorasse o Senhor com essa canção, amém? Antes de nós cantarmos, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e que você começasse a dizer: Senhor, eu sou justo, eu sou perdoado. Eu gostaria que você falasse com o Senhor neste momento, que você começasse a declarar, enquanto os instrumentos tocam. Sim, Senhor. Pai, eu quero declarar, Senhor, ó Deus, sobre a vida dos meus irmãos, que o sangue do Senhor é poderoso para curar. O sangue do Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós cremos, Senhor, que nós temos livre acesso à Tua presença, à Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor. Amém, irmãos. Erga o seu pão, amém? Aleluia. Repita assim comigo: este pão é o corpo de Cristo. Ao comer deste pão, eu recebo vida, poder. Ao comer deste pão, eu declaro que todas as minhas enfermidades foram pagas, foram curadas através do sangue do Senhor. Ao comer deste pão, eu faço parte da igreja, do corpo do nosso Senhor Jesus. Ao comer deste pão, eu tenho paz com Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Erga o cálice, declara-se comigo: este cálice é o cálice da nova e eterna aliança. Ao beber deste cálice, eu declaro que eu sou justo, porque eu creio que o sangue de Jesus me justificou, e através do sangue eu tenho paz. Eu declaro que todos os meus pecados foram pagos através do sangue de Jesus, e através do sangue eu tenho livre acesso à presença de Deus, em nome do Senhor Jesus. Come do pão, beba do cálice. Ao fazer isso, nós estamos encerrados, amém? Deus abençoe os irmãos. Enquanto isso, nós iremos ministrar.